Boa noite e bem-vindos a mais uma live aqui no 3 Pontos Estúdio Live com o nosso quadro Diário Jurídico comigo, Milena Vieira, advogada, e hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante para muitas famílias quando há a separação entre os pais das crianças. Então, quando acontece ali uma discussão que envolve os pais e a criança ela tá nesse meio tempo ali e vem influenciando essas crianças, e às vezes muitos pais decidem mudar de cidade para que evite às vezes um confronto, entre os pais. E a gente precisa saber como que isso faz, se isso é possível uma mãe mudar de estado com o filho sem autorização do pai. E isso é uma dúvida e uma discussão e uma dor de cabeça que gera nos pais sobre este conflito. Então essa situação, ela acontece todos os dias, às vezes surge uma oportunidade excelente também de um emprego para aquela mãe ou para aquele pai em outro lugar, em outro estado, um novo relacionamento, uma necessidade real de estar mais perto da família, ter uma rede de apoio, ou até mesmo por questão puramente financeiras. Mas até que ponto essa decisão ela pode ser tomada de forma unilateral sem a concordância do outro genitor? Então, durante essa live hoje eu vou te explicar, esclarecer várias dúvidas práticas que eu recebo diariamente no escritório, em que esse tema ele é tão delicado. Quando a mãe ela pode mudar de cidade sem que haja ali uma autorização do pai dessa criança. Por isso você precisa ficar comigo até o final dessa live para você entender direito como que funciona, o que a lei diz e como proteger o direito dos seus filhos. Precisamos primeiramente entender o que a nossa lei ela protege ali aquela criança. De uma forma muito clara, a lei ela sempre vai proteger, acima de tudo, o melhor interesse da criança e do adolescente. Então, o foco principal do judiciário nunca será o capricho entre os pais, aquela briga, aquela dinâmica que faz com que a criança fique naquele meio, daquela convivência que vai agravando a cada dia. Sempre vai ver o que vai ser mais confortável para aquela mãe ou para aquele pai isoladamente. A pergunta principal que o juiz sempre vai fazer em um processo dessa natureza é uma só que é verdadeiramente melhor. Ele vai ver o interesse que aquela criança tem, qual que vai ser o melhor benefício para ela, se vai ser sair, ficar com o pai ou ficar com a mãe, ou deixar a mãe mudar mesmo de cidade ou até mesmo de estado. Então, toda e qualquer questão que vai envolver ali uma mudança de domicílio, uma troca de escola, uma alteração na rotina ou na convivência familiar será analisada rigorosamente sob este aspecto. Então, a mãe, aquela que tem a guarda da criança, aquela que mora com a criança, que cuida da rotina da criança, ela pode tomar todas as decisões sobre aquela criança sem precisar depender do pai? E essa é uma dúvida muito comum e que gera muita confusão em muitas famílias logo após o divórcio ou a separação de corpos entre os pais. A resposta para essa pergunta é um não bem redondo. Mesmo que o filho ele reside ali habitualmente com a mãe, isso não significa de forma alguma que ela tem ali o poder de tomar todas as decisões importantes de forma isolada, ignorando ali o pai. O pai ele nunca vai perder os seus direitos pelo fato do filho morar somente com a mãe, ou uma mãe jamais vai perder todos os direitos se o filho morar só com o pai. Os dois, ambos, eles continuam exercendo ali plenamente o chamado poder familiar. Isso significa que eles mantêm todos os direitos e os deveres em relação à criação do filho. Por essa razão, qualquer mudança que impacte diretamente a vida e a rotina do menor
precisa ser avaliado com o máximo de cuidado e um respeito mútuo entre as partes. Primeiro, precisamos entender o que é a guarda compartilhada e o que é a guarda unilateral, pois muitas pessoas confundem a guarda com o lar de referência da criança. Para a gente entender melhor esse cenário, precisamos falar dos tipos de guarda. No Brasil, a guarda compartilhada ela é a regra geral. Só que muitas pessoas ainda confundem essa guarda compartilhada com uma divisão igualitária do tempo de convivência com a alternância de casas. Mas não é nada disso. A guarda compartilhada ela significa essencialmente que ambos os pais eles devem participar juntos das decisões estruturais e importantes da vida da criança, como a saúde, a educação e, é claro, o local de moradia daquela criança. Ou seja, a criança vai ter ali um lar de referência, que na maioria das vezes sempre é o lar materno. Já ali na guarda unilateral, há também um lar ali de referência para aquela criança, só que apenas um dos genitores, eles detêm o poder de decidir diretamente, mas neste caso o outro, o pai, ele continua tendo ali o direito sagrado à convivência e principalmente o dever de supervisionar a criação daquele filho. Então a importância dessa guarda, ela precisa ser definida pelo Poder Judiciário. Existe um erro muito comum e perigoso que muitos pais cometem logo após o divórcio. É achar que o acordo verbal, aquele famoso combinado de boca a boca, é suficiente para proteger o filho. E deixa eu alertar vocês que perante a lei, aquele acordo de gaveta, aquela combinação verbal, ela não tem validade jurídica nenhuma. Se um dos dois descumprir o que foi conversado, ou o outro não tem como cobrar ou exigir nada de imediato. É por isso que uma guarda, a convivência, a pensão, ela tem que ser regulamentada pelo Poder Judiciário e é fundamental para garantir a segurança dos seus filhos. Quando o juiz ele assina ali aquela sentença ou ele homologa aquele acordo, aquele documento ele passa a ser ordem legal. Isso vai trazer uma previsibilidade e uma paz de espírito gigantesca para a rotina daquela criança. Porque os dias de visita, as responsabilidades, os limites, eles ficam determinados de forma incontestável. E isso pode ser feito sim por meio de um acordo, onde ambas as partes, os pais, eles vão assinar esse acordo colocando ali qual que vai ser a guarda, o período de visitação, qual que é o lar de referência, qual o valor da pensão alimentícia. Assinado esse acordo, ele deve ser homologado na justiça. A juíza ela vai avaliar esse acordo, o Ministério Público também vai avaliar e vai verificar se realmente aquele acordo ele está garantindo o melhor interesse daquela criança ou daquele adolescente. Um exemplo clássico que apareceu no nosso escritório de um genitor que ele fez várias ameaças para a mãe da sua filha, falando que ia levar a filha para morar com ele. Ele é de outro estado e, de fato, a cliente ela não tinha ali nenhuma guarda definitiva da filha. Por mais que o pai morasse em outro estado, ele queria estar com ela lá. Então, tivemos aí que ingressar com uma ação de urgência o mais rápido possível para que garanta que a guarda e o lar de referência fosse o lar materno. Por mais que a criança ela já tinha ali um lar fixado com a mãe, via o pai de vez em quando, porque ele já morava em outro estado, ele queria pegar a criança e falar, olha, agora ela vai ficar comigo e vai morar comigo sem que houvesse uma anuência da mãe, um aceite. Então, tomar muito cuidado quando você não tem a guarda regulamentada do seu filho. Isso é uma proteção que uma mãe ou um pai ele pode ter contra os imprevistos e principalmente conflitos futuros que existe muito hoje relacionado após o divórcio. Então, se houver uma mudança repentina, um sumiço com o filho ou um descumprimento dos dias de convivência, e a decisão do juiz que vai permitir ali uma intervenção rápida da Justiça do Trabalho ou até da polícia para garantir o direito da criança.
Quando o pai ele leva a criança e não devolve no dia que foi combinado, que já homologado na justiça, cabe um direito que chama busca e apreensão do menor. Vai ser acionada a polícia para que busque aquele menor onde está ali com o genitor que não devolveu, para que volte ao lar materno de referência. Então, formalizar a guarda não é um sinal de guerra entre o casal ou até mesmo o ex-casal. Pelo contrário, vai ser um ato de maturidade que vai blindar ali o direito do seu filho, vai garantir uma estabilidade que ele precisa para crescer sem sobressaltos. E a mudança de cidade e mudança de estado. Existe outro mito muito comum por aí que diz assim: a mudança de estado, ela existe uma autorização judicial ou do pai, mas a mudança de cidade ela não exige. Isso é muito complicado. A realidade ela não é tão simples assim, pois a justiça ela realmente vai analisar o impacto prático dessa mudança na rotina da criança e na convivência com ambos os pais. Às vezes, uma mudança para uma cidade vizinha que fica bem próxima não vai causar ali nenhum prejuízo para a convivência diária. Por outro lado, uma mudança para uma cidade que fica muito distante, ainda que esteja dentro do mesmo estado, pode sim inviabilizar ou até mesmo dificultar completamente a visita do pai. Por isso, cada caso ele precisa ser analisado de uma forma individual e de uma forma detalhada. E o pai ele pode impedir qualquer mudança nesse sentido? Olhando agora pelo outro lado, surge uma pergunta. O pai ele tem direito simplesmente de proibir qualquer tipo de mudança referente à mãe levar o seu filho para outra cidade ou para outro estado? A resposta também é não. O pai ele não possui um poder absoluto ou arbitrário para impedir que a mãe ela mude de vida ou busque umas novas oportunidades em outra cidade ou até mesmo em outro estado. Se houver uma justificativa real para aquela mudança e os pais eles não conseguirem chegar ali a um consenso amigável, esse conflito ele pode sim ser levado ao judiciário. E o juiz ele vai analisar o motivo real da mãe e os impactos reais para aquele menor. Portanto, guarde bem isso, nem a mãe pode decidir tudo sozinha e nem o pai pode proibir tudo, apenas por pura vontade própria. E quem mora longe, a partir do momento que a criança mora longe, ele vai perder esse direito de convivência? Muitos pais eles ficam desesperados e acreditam que se o filho mudar para outra cidade, eles vão perder o direito de ver a criança e se afastar de vez. Mas pode ficar calmo que isso não é verdade. O direito de convivência ele é garantido por lei e ele vai continuar existindo mesmo com essa mudança de cidade ou até mesmo de estado. O que vai acontecer na vida, na prática ali da rotina, e vai ser uma reorganização completa e necessária daquela dinâmica das visitas. Dependendo da distância geográfica, o convívio que era antes semanal, ele pode passar a ser alternados por finais de semanas, em feriados prolongados, e tem caso também que pode ser somente durante as férias escolares ou em datas comemorativas específicas. Então, o objetivo central, ele sempre vai preservar o vínculo afetivo entre a criança e ambos os genitores. Outra dúvida muito comum que surge, a criança ela pode ser ouvida por um juiz? Essa é uma dúvida que frequentemente aparece, se o filho ele pode ser sim ouvido em algum processo. Sim, isso é possível, tá? Dependendo da idade da criança ali, do seu grau de maturidade, ela pode sim passar ali por uma escuta especializada ou ser ouvida pelo juiz. Tem uma equipe psicossocial do tribunal que ela visita tanto a casa onde a criança reside para conversar e ouvir quais são o que a criança, como que é a rotina, o que ela acha dos pais, e isso é muito comum. Mas a criança ela não vai simplesmente escolher com quem que ela vai morar ou para onde ela quer ir, não é bem assim. A opinião da criança ela é apenas um dos vários elementos em que o juiz
ele vai analisar aquele processo. Então a decisão final sempre será baseada no que for melhor para o desenvolvimento e seguro daquela criança e não da vontade expressa daquele menor. O que acontece quando essa mudança ela ocorre sem diálogo nenhum? É uma situação extremamente delicada, perigosa. Quando um dos pais eles realiza a mudança de cidade de forma repentina, sem qualquer comunicação prévia, sem buscar aí um acordo amigável entre as partes, isso pode gerar sim consequências jurídicas graves e processos também que vão ser desgastantes, tanto para os pais, tanto para as crianças ou aquele adolescente. O genitor, aquele que se sentir prejudicado, pode acionar a justiça imediatamente para discutir a situação de urgência. Dependendo das circunstâncias reais daquele caso, o juiz ele pode inclusive revisar o regime de guarda, estimular multas ou até entender que houve ali uma violação dos deveres familiares. Por isso, o diálogo transparente, uma orientação jurídica especializada sempre serão o melhor caminho para evitar qualquer problema jurídico. E para finalizar a nossa live de hoje, eu quero deixar uma reflexão muito importante para todos. A separação do casal, ela só vai extinguir ali o relacionamento amoroso, mas ela nunca vai acabar com responsabilidade e o compromisso de ser pai ou mãe. As decisões mais importantes da vida dos nossos filhos, elas devem ser tomadas sempre pensando única e exclusivamente no bem-estar dessas crianças. E quando faltar o consenso entre esse ex-casal, buscar o auxílio de um profissional do direito pode sim evitar brigas desnecessárias e poupar até desgastes emocional de toda a família. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Espero vocês na segunda-feira que vem para falar de mais conteúdos jurídicos, trazendo muito mais informação, porque toda pessoa que é informada nunca vai ser passada para trás em nenhum direito, principalmente quando envolve o direito dos nossos filhos.